Você, cada dia melhor. O podcast que apresenta histórias extraordinárias de pessoas como eu e você. Olá, Odi! Seja bem-vindo ao podcast Você, cada dia melhor. O podcast que traz histórias extraordinárias de pessoas como eu e você. Então, hoje aqui a gente tem o prazer de ter o Odi conosco. O Odi ele nasceu no Egito, veio para o Brasil aos 4 anos e hoje ele é industrial da área de adesivos industriais e comerciais. E é uma pessoa incrível. Eu tenho o prazer de conviver aí um pouco com o Edi. E a história dele é maravilhosa, por isso que eu trouxe ele aqui hoje, para conversar um pouquinho com a gente. Seja bem-vindo, Odi. Muito obrigada, viu? Bom dia para vocês também, para você, Elinha. Você também é uma Obrigada, pessoa querida. muito querida, né, pelos trabalhos que a gente faz e tudo. E é um prazer Obrigada. estar aqui falando, contando um pouquinho da minha história, uma pontinha, né? É, Pode interessar para algumas pessoas. Então é com um prazer certeza, Odi. estar Com contando o certeza. que acontece com as pessoas, né, com a vida das pessoas É, para chegar até onde chegaram, né. isso, exatamente. Uma história E simples, mas interessante. não é simples não, é magnífica, porque é uma história de vitória, né, uma história de toda uma família, né. E eu queria que você começasse, de contando, um pouco, né, da vida dos seus pais, né, no Egito, como eles viviam lá e por que eles e em que ano eles resolveram vir para o Brasil e por que eles escolheram o Brasil. A história ela é um pouco mais complexa, né, ela não é só meu pai, eu vou puxar um pouquinho mais para trás, Sim, porque tá certo. tudo começou com o meu avô, né, Sim, na Armênia. Então ele era um cientista armênio, ele era uma pessoa que inventava coisas naquela época, e sim. Um inventor. ele inventava filmes, ele fazia filmes, sabe esse filme que você grava? O os filmes de cinema, né, de Sim, acetato. Então ele reportava os filmes e montava os filmes de acetato. E fazia outras coisas também na Armênia, né. Ele tinha sim. vários experimentos na Armênia, né. E como é que surgiu a cola? Porque na verdade ele não fazia cola, foi por acaso, né. Ele gostava muito de gatos, né, e ele tinha chapas de acetatos, chapas grandes de acetato. E como se fossem folhas, né. E ele colocava o solvente, ele tinha solvente, na época tinha um solvente que ele recortava os acetatos em tiras, e com o solvente ele colava os acetatos e fazia o filme, e vendia, comercializava, e desenvolvia isso. E como ele tinha vários gatos, um dos gatos bateu no pote de acetato, do pote de solvente, e derrubou em Sim. cima do acetato. Aí o que que aconteceu? O solvente começou a fundir o acetato e formou uma cola. E às vezes ele não vinha na cabeça dele de fazer uma cola com o acetato, ele usava o solvente para colar o acetato, né, então para ele a cola era o Não para solvente. fazer a cola do acetato. E não era a mistura do acetato com o solvente, entende? Sim. Então ele com aquilo ele falou: "Oxe, formou uma meleca", né. Ele falou: "Poxa, eu posso vender isso como cola". E aí ele começou e iniciou o trabalho com colas, né, no Entendi. Em que ano foi isso, você sabe, Odi? provavelmente antes de 1900 pode ser 1915, 1920, um pouquinho antes disso, acho. Sim. Antes disso. Aí, o que que aconteceu? Aí houve a invasão dos otomanos na Armênia, o genocídio, né. Eles invadiram e começaram a matar todos os armênios, principalmente os intelectuais, né. Então, como ele já tinha uma certa influência, ele estava, não posso dizer que ele estava bem, mas ele já tinha um certo poder aquisitivo, né. Ele, para ir embora, para não ser morto, perseguido, porque ele já era uma pessoa do comércio, essas coisa, ele tirou o nome, porque meu nome original não é Garim, né, meu nome original é Garimyan, acaba com Entendi. N, todo armênio acaba com IAN o nome, IAN. IN. Aham. Então ele conseguiu tirar o nome dele, colocar Garim só e fugiu. E fugiu para não ser morto pelos. E fugiu sozinho? Ele era casado nessa época ou não? Ele era casado, ele é casado. Já com a sua avó? Aham. Fugiu com minha avó e você vê que coisa, ele é um país, eh, católico, o armênio, e foi para um Uhum. país muçulmano, que é Egito, não dá para entender, mas eu acredito que naquela época
existia muito a colonização europeia no Egito. Existiam muitos franceses e ingleses, mais franceses, né? O francês era mais bem visto, né? Sim. Então eles acabaram fugindo para o Egito. Nessa época era só seu avô e sua avó, ou eles já tinham filhos? Só o avô, a avó. Só. Ah, sim. Meu pai nasceu no Egito, Uhum. né? E aí ele formou a vida dele lá, continuou trabalhando lá com adesivos, né? Entendi. Usando esse sobrenome garim. Lá ninguém sabia. Virou garim, não era mais garinha, era garim, até hoje é garim, né? Tanto é que o nome da empresa é garim. E aí ele se estabeleceu no Egito e ficou no Egito, né? E lá ele se desenvolveu, né, num bairro francês. Tanto é que até hoje eu falo francês, eu estudei em escola francesa, o bairro era francesa. Então existiam muitas igrejas católicas naquele bairro, né? E lá ele se estabeleceu, lá ele teve os filhos, né? Que foi meu pai, e casou com a minha mãe, que também era super católica, né? Porque eles eram católicos ortodoxos. E eles casaram, tal, e eu nasci lá. Sua mãe, E a então. egípcia também. Nasceu lá, mas com Seu pai educação também. num bairro. Ela trabalhou numa empresa holandesa, mais ligado para a europeia, e não para o Entendi. árabe. Apesar de eu ter nascido no Egito, eu não tenho características árabes. Eu tenho outros tipos de características, não são árabes, né? Então, e a gente ficou por um tempo por lá, até 1962, quando um presidente chamado Nasser, ele assumiu, né, no Egito e expulsou os europeus de lá, né? No bairro minha mãe contava, existiam 7 igrejas, né? Ele fechou todas as igrejas, transformou tudo em mesquita. E aí, por ser uma família católica, né, depois de tantos anos no Egito, meu avô estava muito bem no Egito, meu pai também, porque eles trabalhavam juntos, né? Meu avô desenvolveu os produtos no Egito e, e fez a vida dele bem lá. Tava muito legal. Minha mãe dizia que era o paraíso para ela, em épocas, né? Ela dizia, pai, o Egito era um paraíso, era tudo maravilhoso lá. Mas depois, entrando com esse general, acho que ele era um general Nasser, ele entrou e ele expulsou os europeus de lá, né? E a gente acabou indo embora. Só que a gente não vinha para o Brasil, na verdade. E a família era grande. Então, alguns foram para o Canadá, outros para os Estados Unidos, outros foram para a Suíça, né? E na época estava programado para o meu pai ir para o Canadá, né? E alguns irmãos, 2 irmãos, vieram para o Brasil, né? Seu avô teve quantos filhos? 7. 7. 7. Então, cada um foi para um lado. A gente ia para o Canadá, a verdade, porque o melhor amigo do meu pai foi para o Canadá. Então, meu pai queria acompanhar esse amigo. Só que parentes da minha mãe, que eram irmãos da minha mãe, vieram para o Brasil. E quando meu pai decidiu ir para o Canadá, porque ele foi um dos últimos a sair do Egito, por causa da empresa, ele não tinha dinheiro, ele veio com ouro para cá, porque o pai dele transformava tudo em ouro. E o pai dele ficou no Egito. Ele não Ficou? veio. O avô Ficou. ficou. O pai ficou. Já estava mais velho e ele acabou ficando. Não quis ir embora. A mãe já tinha morrido, né? A minha avó já tinha morrido, ele estava sozinho, mas ele ficou no Egito. Ele estava bem estabelecido lá. Aí meu pai veio para o Brasil. Quando ele foi tentar entrar no Canadá, fecharam as portas, as fronteiras fecharam, não deixaram mais entrar. Então ele não tinha mais opção de ir para o Canadá. Ele falou, então eu vou para o Brasil, porque tem uns Familiares. parentes, os familiares lá, que era da parte da minha mãe, né? Aí O Di, e seu avô ficou no Egito sozinho ficou lá sozinho. se todos os europeus estavam sendo expulsos, o que aconteceu com ele? Ele no final ele acabou falecendo e perdeu tudo que tinha. Tinha um prédiozinho lá de uns 4, 5 andares, ele estava bem de vida. Sim, mas ele faleceu de causas naturais ou ele foi morto pelo regime? Eu não sei, eu acho que foi causas naturais. Entendi. Uma pessoa que tinha contato com a gente sobre em relação aos interesses, né, as propriedades que tinham lá, mas tudo isso se perdeu. O governo tomou tudo, né?
tomou tudo, não conseguiu resgatar nada. O meu pai disse que tinha muito ouro, ele escondia o ouro na cama, sabe, naquela época. Entendi. Então ele transformava em ouro e escondia o ouro na cama, tudo, e sumiu tudo, roubaram tudo e no final a gente veio para cá só com um pouco de ouro, porque era o que ele tinha, né, para poder começar a vida aqui, né. Entendi. Isso em 1962, né? 1962, quando a gente chegou no Brasil, no Rio de Janeiro. Ah, vocês foram primeiramente para o Rio. Foi primeiro o Rio de Janeiro, onde os parentes estavam lá, né. Então imagina, o árabe que falava francês, meu pai falava 6 línguas, hein. Você não é 6 não ia línguas. 6 línguas. Quais, Odi? Ele falava? Me lembro todas elas, mas eu lembro, ele me falava que era turco, falava armênio, ele falava o inglês, o francês, italiano, E acabou falando português, né? e o português. Então, Gente, que incrível. ele falava muitas línguas. Ele acabou do Rio de Janeiro, acabou vindo para São Paulo, porque o mercado do Rio de Janeiro era muito fraco, né, Entendi, né. Então ele acabou vindo para cá, e aqui a gente começou a empresa. Começou. entendi. Aí vocês vieram para qual bairro aqui em São Paulo? Mas a gente chegando em São Paulo, a gente se estabeleceu no Ipiranga. Ah, sim, no Ipiranga, na Zona Sul. Odi, e aí vocês vieram para São Paulo em que ano? 1964, mais ou menos nessa época. A gente veio de Entendi. São Paulo e dentro de um apartamento, né, meu pai ele ele alugou um apartamento. Primeiro ele alugou um apartamento de 3 quartos, né, e num dos quartos ele trabalhava à noite, ele e minha mãe, produzia cola, né, Sim. porque na verdade a produção da cola, ele teve contato com empresas que era DuPont, se não me engano a primeira empresa, que ela tinha um produto muito similar de acetato, porque ele veio para o Brasil com 2 colas, uma que chamava Fixobá, e bá em francês significa meia. Meia. Só que naquela época as mulheres usavam aquelas meias bem finas, sabe, que deixavam as pernas bem bonitas, só que elas Sim. rasgavam fácil. Então quando formava um pequeno corte, ela puxava um fio de ponta a ponta, estragava a meia. Então aquela cola você pingava em cima do fio e não deixava ela correr. O fio não corria e você só ficava com o pontinho na meia, mas não perdia a meia. Entendi. Chamava Pixobá. E a outra Uhum. chamava cola Dag. Cola Dag. Dag, Dag. Dag, porque o nome do meu avô era Diran, Diran Uhum. Garim, então é Sim. DAG, então era cola Dag. Ah, sim, as 2 iniciais do nome dele. Exatamente. Até Entendi. hoje ela existe. Cola Dag, ela existe até hoje. Então Ah, se é? você pegar cola tudo Dag, porque Ah, entendi. é do sobrenome do meu avô. E ela é comercializada por vocês ou alguma outra empresa? Não, é comercializada por nós, né. Ah, entendi, permaneceu na família. Exatamente. Então ela foi mudando, seu visual foi mudando, foi se modernizando e até hoje ela é usada para artesanato. Uma cola de borracha Enten bem boa para artesanato. Ah, para artesanato, que É. interessante. E aí seu pai veio, vocês ficaram aí no Ipiranga, a princípio nesse apartamento, né. Quantos irmãos vocês são? Seus pais tiveram quantos filhos? Minha irmã, eu e Ah, minha irmã. sim, só Sim. 2, né. Então meu pai E fazia cola à noite e sim, daí vender. E assim ficava. Ficou por um bom tempo assim. Até que um dia houve um houve um problema muito sério com ele, porque ele mal falava português direito, e sim, ele contratou um contador, né, pra poder ajudá-lo, né. E um dia, depois de uns não sei quantos anos se passaram, porque ele continuou nessa vida por um bom tempo, porque não era fácil, né, pra uma pessoa que mal falava o português, vender produto, né. Imagina a dificuldade, né. Tinha uma perua Kombi velha, né, pra poder puxa fazer vida. com tudo que ele trouxe, foi o que ele conseguiu, e aí apareceu um oficial de justiça na casa dele. E o oficial de justiça entrou, ele atendeu normalmente, e ele penhorou a casa do meu pai toda, porque dizia que ele não pagava impostos. Ah, meu E lá no Deus. Egito era muito fio de bigode, sabe, não precisava escrever para falar, era a honra da pessoa. E ele não entendia por quê, porque ele pagava os impostos, né. E aí o oficial de justiça falou que não pagava, que estava tudo em aberto, aí ele foi lá, pegou a papelada que ele tinha, né, e mostrou para o oficial de justiça, e o oficial de justiça analisando os papéis disse: "Olha, é tudo falso". O contador pegava o dinheiro,
não passava, não pagava e dizia pro meu pai que estava tudo certo, entendeu? Penhorou a casa do meu pai todinha. Deus. E ele teve que começar tudo de novo. Então ele começou assim, já dando, nos primeiros anos, já tomando um golpe, né? Infelizmente, num país onde nunca teve nenhum tipo de problema, ele foi ter um problema, né? E E aí aí, Odi, como foi que ele saiu dessa situação, Odi? De repente vocês estavam aqui, ó, continuou, ele con num não, num ele país continuou fazendo o estranho, seu trabalho da forma que estava fazendo, continuou trabalhando e trocou de contador, né? lógico, trocou do contador e continuou pagando os impostos aí de forma correta, né? E aí ele conheceu um outro contador que até hoje está com a gente. Aliás, não é nem ele, porque os dois já faleceram. A filha Sim. está com a gente, era um italiano, né? E aí deu tudo certo, ficou com ele até hoje praticamente. O italiano, ele era contador aqui e também tomou um golpe também, o contador perdeu casa, com outros Hum, problemas ele teve, não sei por que que acontece isso, mas foi o que aconteceu também. Mas o contador, eu conheci o contador, a gente trabalhou por um bom tempo juntos, eu fui crescendo, o contador ficou com ele todo esse tempo, né. entendi. Aí ele faleceu e a contadora, a filha, está comigo agora, que vai continuar com meus filhos e assim vai. Que legal, entendi. Pois é, né, nesses momentos, né, onde é muito importante a fibra interior que a pessoa tenha, e isso é algo que você constrói, assim, vindo da família, vindo da infância, aquilo que você acredita, aquilo que você vê, né, que é o que nos forma, né, para o futuro. Então eu acho que todas essas situações anteriores, a convivência que ele teve com o pai, de ver o pai, se superando, né, diante dessas dificuldades, com guerras, com, situações, né, que se transformaram do dia para a noite, né, ver os irmãos, cada um indo para um país diferente, né, sem saber se um dia iriam se ver de novo. Então eu acho que quando ele se viu diante dessa situação, tudo isso, ganhou força dentro dele, e ele conseguiu olhar e enxergar uma saída, né, que é o que muitas vezes a gente precisa enxergar uma saída em meio ao caos, né, e que bom que ele Ele conseguiu. ele chegou aqui do zero. Depois de um tempo de trabalho, voltou para o zero, entende? Só que já com uma certa estrutura. Então, mesmo perdendo tudo que ele tinha, apesar que ele penhorou todos os móveis que ele tinha em casa, que eram os móveis, né, praticamente, não tinha mais nada, não tinha sede, era a casa, apartamento dele. Então ele voltou para o zero, então, mas já com conhecimento. Então, não era pior do que no primeiro dia que ele chegou no Brasil. No Entendi. primeiro dia ele não conhecia a língua direito, não conhecia o processo, então era pior. Então, para ele voltar para o zero, eu acho que não foi tão chocante. Ele ficou chocado pelo sistema, né, por ser roubado praticamente, né, por tal pelo Sim. país ser. Então, eu acho que foi isso que mais chocou, mas a fibra, ele continuou com fibra, lutando e desenvolvendo a fábrica, entende, sozinho, ele e a minha mãe, mais ninguém. Até que ele saiu de casa e comprou não, ele alugou uma garagem, no Moinho Velho, né, depois de um tempo. Eu só não sei se precisar quantos meses que passaram, né, Sim. quantos passaram de trabalho para ele conseguir sair de casa, né. Aí ele saiu e foi para essa garagem, né. E sua Essa mãe foi garagem com ele, foi trabalhar com ele lá também? trabalhava com ele, sim, e ele gostava muito de acordar tarde, então ela que abria a fábrica e ele ia. Então, Entendi. então eles alugaram uma garagem, era uma garagem, literalmente uma garagem, nem forro não tinha, e a cozinha era o escritório, né, e a despensa era o estoque. E aí Entendi. começou a trabalhar e continuou trabalhando, né, e fazendo as entregas, ele mesmo fazia as entregas e fazia ele envasava, fazia as entregas, voltava e ele ia fazendo esse trabalho. E minha mãe ajudava com pessoas que ela contratou 1 ou 2 pessoas para ajudar, comprava caixa de reuso, sabe essas caixas de ferro velho, né, as caixas que você joga fora para Sim. reciclagem, né, ele comprava as caixas de reciclagem e colocava o que ele podia fazer, ele fazia. E começou assim, arrastando praticamente, né, desse jeito, né, até eu começar a trabalhar com ele, né. Para tocar a empresa. Isso aí se passaram com
17 anos, demorou bastante tempo. Eu cheguei com 4, né, olha quantos anos foram. Entendi. Então, aí com 17 anos eu fiz eletrônica, eu comecei a estudar eletrônica, gostava muito de eletrônica, tinha muita facilidade para eletrônica, então eu comecei a trabalhar numa fábrica de eletrônica, né, e fiquei nessa fábrica uns 3 anos, mais ou menos, uns argentinos chamados Signos, eletrônica de áudio, e me dei muito bem com isso. E meu pai com a fábrica dele de garagem. Entendi. E aí você trabalhava com ele de final de semana, então? Não trabalhava com ele. Ele Na noite verdade, não. eu só me dedicava à eletrônica, trabalhava numa fábrica de eletrônica, porque eu gostava da eletrônica, eu achava a fábrica, a tecnologia me atraía. E a fábrica Sim. do papai era muito rudimentar, super rudimentar. Pra você ter ideia, a mesa de trabalho era uma porta. As pessoas nem tinham registro, ele não tinha dinheiro para registrar, não tinha, naquela época, não tinha condições. Ele achou Entendi. assim. Ele tinha que começar de alguma forma, né? Então, e ele foi se sustentando dessa forma. Só que eu me dedicava à eletrônica. Eu não queria trabalhar num fundo de quintal, né? Aham. Deixa mais de fundo de quintal. Eu Com queria 17 anos, né? eu queria trabalhar numa fábrica moderna, tecnológica, né? Eu trabalhava com áudio, entrava assim, discoteca naquela época se chamava discoteca, né? Então, muita gente falava muito em bailinho naquela época, baile, né, de garagem, né, com a luz negra. Sim. Na minha época era assim, né? Aham. Então, tinha as discotecas, depois danceterias, e eu entrava de graça, eu era técnico. Trabalhava com Ah, dinheiro. Aliás, eu comecei a trabalhar como auxiliar técnico, né? E depois acabei ficando o técnico do engenheiro, direto do engenheiro, que era um estrangeiro. entendi. Então, a gente começou a trabalhar diretamente e eu entrava nas discotecas de graça e eu gostava disso, né. Sim. Era legal para quem tinha 17, 18 anos, né, era bem legal. Só sucesso com as gatinhas, né, Odi? Mas sair disso, da tecnologia, de uma coisa que eu tinha paixão, para Sim, ficar enchendo cola no fundo de quintal, eu não queria, né. entendi. Então, mas aí como se casava cedo naquela época, acho que foi casei com 22, nem lembro direito, 21, 22 anos, meu pai falou: "Você não quer vir trabalhar comigo?", né. Aí eu fiquei pensando: "Será que eu vou largar a eletrônica, toda essa tecnologia, todo esse, né, esse glamour de festa e tal, para ir trabalhar no fundo de quintal?". Gente, né, tem registro, Sim. lugar feio, era feio mesmo, o lugar era bem Aham. feio. Aí eu pensei bem, pensei, ele falou assim: "Olha, eu vou pagar todas as suas despesas", né, casando, né. Você imagina, casando, trabalhando, mas Aham. era o futuro, a fábrica vai ser sua, tal. Pensei, 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 acho que eu já devia ter uns 18 anos, 19. Não, tinha mais, porque eu casei com Você já 21. estava casado, né? Aí falei: "Ó, tá bom, eu vou trabalhar com você então". Só que eu tinha essa facilidade, né, com eletrônica, eu tinha muita Sim, facilidade, acho que puxou um pouco o meu avô. Eu criava sim. muita Até hoje eu crio, mas eu criava muita coisa de eletrônica. Então eu pegava tudo que era sucata e recuperava tudo. Entendi. Quando eu comecei a trabalhar para o meu pai tudo era na mão, né. As contas eram feitas na mão, tudo na mão. E aí eu comecei a trabalhar com ele e tentei melhorar um pouco as coisas, né. E aí naquela época estava começando a época dos computadores, da Apple, né, do Bill Gates, que ele também estava começando, só que ele ficou trilionário, eu não. E aí o Bill Gates começou com computadores, tudo, e eu comprei um computador naquela época, eu gostava de tecnologia, aí eu Isso comprei um foi ali por computador. volta de 77, 78. Agora eu não vou me lembrar, das datas eu vou Sim. me lembrar. Eu Tô só tô aqui te fazendo falando as contas. das Apple, das Apple. Certo. Aí eu comprei um chamado Commodore 64, porque ele era colorido, era bem legal, era o que eu podia Aham. comprar, né, aí eu comprei um Commodore 64, que era para jogo, só que eu queria usar na fábrica. Então eu consegui o computador, botei um ventilador embaixo, que ele ia ficar ligado o dia inteiro e os computadores queimavam. Aham. Aí eu montei uma estrutura, aí eu usava a criatividade. Eu montei uma estrutura, botei um computador com uma ventilação, comprei um disco rígido que na verdade era um disquete, eram desse tamanho os disquetes, gigantes, né, uma Aham. impressora lerda pra caramba e uma televisão chata.
Da marca eu lembro. Quatro Lembro de tá bom. tudo, lembro Bom, dos esquetes grandes, então. da Aí eu Baby montei. Sharp. Exatamente. Aí eu montei aquilo e, e eu queria fazer alguma coisa. Só que o meu pai, ele fazia custos de cabeça. Ele colocava num pedaço de papel, naquela época, põe num pedaço de papel e ele somava tudo, multiplicava por 4. Era assim que ele fazia. E eu não queria fazer desse jeito, eu queria usar um computador. Foi aí Sim. o Bill Gates lançou o Multiplan, que hoje é o Excel, naquela época, Aham. se chamava Multiplan. E eu peguei o Multiplan, instalei no Commodore e comecei a usar para fazer planilha. E Sim. quem me ensinou para fazer a planilha foi o contador. O contador, o Marino, né, que é o italiano, ele que falou: "Ó, vou te ensinar a fazer custo", com meu pai e o contador, e ele começou a me ensinar a fazer custos. Até hoje eu uso a mesma planilha, é uma planilha gigantesca. Já está super incrementada, mas Aham. eu não consigo mais sair dela, porque ela tá tudo, a fábrica inteira está envolvida nessa planilha. No final, com todos os needs que eu coloquei nessa planilha, ele me dá um valor. E esse valor eu sei se a empresa está crescendo ou não. Entendi. Então, essa planilha ela pega todos os setores, desde matéria-prima, material pronto, dinheiro aplicado, dinheiro em circulação, tudo, tudo. Está tudo vinculado nessa planilha, que ficou gigantesca. Todo esse tempo usando Sim. e aprimorando, ela ficou gigantesca. Então, hoje, mesmo se eu estiver em qualquer lugar que eu estiver, me passando os dados de forma correta, que é o principal, eu consigo saber se a empresa está indo bem ou se está indo mal. Eu não preciso me preocupar com, não preciso de ninguém. Me dando os números Entendi. que eu preciso, eu resolvo. Então, hoje, Entendi. estou tocando a empresa desse jeito, né? Então, ela veio de lá para cá dessa forma. E eu comecei a trabalhar com meu pai, só que meu pai não tinha equipamento, né? E eu gostava de tecnologia, eu queria tecnologia, vou melhorar. Só que o Brasil é muito difícil, extremamente difícil. Depois que o Collor entrou e abriu as fronteiras, é que começou a melhorar, porque aí você Uhum. começou a ter a concorrência É. das mudanças, Verdade, do né? mundo Antes inteiro, do a Collor, globalização. Era fechado, quer dizer, na sim. verdade existiam 3 concorrentes, você ganhava muito mais dinheiro, porque o cliente ele não tinha opção. Ele comprava desses 3 e acabou. Entende? Sim. Então era mais fácil para ganhar dinheiro, você ganhava mais porque você estava sozinho no mercado, né? Com a globalização foi bem ruim, o início foi bem ruim, mas facilitou a importação de equipamentos. Porque antes, o que que eu fazia? Como não podia, o equipamento do Brasil, além de ser muito obsoleto, custava extremamente caro. Só empresas muito grandes conseguiam fazer. Então eu tive que usar a minha criatividade, né? Então o que que eu fazia? Eu procurava sucata. Tudo que tinha de sucata, quer dizer, resto de enchente, sabe, aparelho que queimou. Como eu dominava bem a eletrônica, naquela época era difícil encontrar alguém que soubesse consertar tudo isso e eu consertava. Entendi. Então quando eu visitava os meus fornecedores, porque a gente visitava e eles tinham máquinas, e como tinha muita enchente, muita desgraça naquela época, sei lá o que acontecia, os rios transbordavam e muitas empresas iam Sim. embora, eu via equipamentos que passaram por enchentes e iam ser descartados, né? E eu Entendi. pegava os equipamentos, eu pedia, falava: "Você vai fazer o quê com esse material?" "Ah, vamos jogar tudo fora." Eu falei: "Ah, me dá." E eu pegava, recuperava e fazia a máquina. E assim eu fui montando devagarzinho a fábrica do meu pai, fui modernizando ela gradativamente, já não era mais uma porta, a mesa, ia ficando um pouquinho melhor, Ou né. seja, na verdade, vocês 2 realmente precisavam trabalhar juntos, né? É porque o meu pai não era tecnológico, meu pai, ele É. apesar de trabalhar com cordas, ele sabia vender, ele era um excelente Ah, vendedor. uma dupla perfeita. E eu sou péssimo vendedor, e ele era eu não gosto de vender e ele adorava vender. Então, eu me Entendi. preocupava com a parte técnica, né, produção, e ele se Uhum. preocupava em vender, então uma mão lava a outra, nesse É caso. verdade. Deu tudo certo, deu continuidade, e a empresa foi indo, foi crescendo devagarzinho, bem devagar, porque como eu te disse, a gente nós não tinha a tecnologia, a detenção de tecnologia, nós não tínhamos isso, né, não detinham tecnologia. Era tudo, comprava de terceiros e invasava e vendia. Comprava de terceiros, que era Dupont e outras empresas, Sim. e invasava e vendia. Então, não existia tecnologia, né? Não se desenvolvia produtos. Então, quando o meu pai, pela facilidade de vendas, ele pegava representações.
em paralelo para poder ter um portfólio melhor para poder oferecer para o cliente. Entendi. Então ele vendeu isso e outras coisas mais. E assim a firma foi indo galgando bem devagarzinho, foi bem devagarzinho, não foi rápido, né. E você sabe como é que é o mercado brasileiro, né, então, ele vendia, não recebia, né, teve vários tipos. A história é muito longa. Ele fez uma sociedade com um vendedor, esses vendedores, né, ele tinha muito contato, e tinha um vendedor muito bom, que tentou mudar um pouco o ramo que ele tinha. Então ele fez uma sociedade com esse vendedor. Também não sei te precisar a época, tá, mas ele fez. E o vendedor disse para ele: "Vamos mudar o ramo, vamos entrar no ramo de 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 roupa íntima, né, para Nossa. homem, para mulher e tal". É, nada a ver. É. E ele entendia, a mulher dele entendia e meu pai achou uma ideia boa, vamos fazer. Ele queria fazer coisas, ele Sim. queria produzir, queria vender, ele era um vendedor, ele queria material para vender, por que não fazer? E aí ele fez uma sociedade com um cara chamado Pereira, que era o sócio não, o vendedor dele também, trabalhava com ele. Vendia cola e falou: "Vamos montar uma empresa de roupa íntima? Vamos", montaram a empresa. A empresa começou a crescer, ela não era grande, tá, mas tinha um galpãozinho, sei lá, de 150 metros quadrados, alguma coisa assim, era uma coisa pequena. Mas Sim. estava lá, tinham máquinas, costureiras, material, tal, e estava lá trabalhando, tal, a firma começou a crescer, começou a vender, e o meu pai estava assim empolgado, um dia ele chega na empresa, ele abre a porta, a empresa estava vazia. O cara roubou todas as máquinas e sumiu. Deixou ele assim, com os problemas, porque ele que entrou com o dinheiro e tudo, com o nome da empresa, era ali e tal. E, novamente, foi roubado completamente, o cara levou todas as máquinas. Nossa, Deixou vazio e começou tudo de novo nessa parte. Ele já tinha uma certa estrutura com adesivos, mas nessa parte ele perdeu tudo, né. Desistiu, e aí ele ele desistiu. de sociedades, né. É, Aí não, nessa parte de roupa íntima ele desistiu, ele sim, foi ele embora. desistiu, É, entendi. é. E ele nunca encontrou esse cara de novo, ele não recuperou nada? Não, como esse Pereira ele tinha muito conhecimento, ele já sabia, né, onde ele poderia ir que meu pai não ia encontrar, e não era São Entendi. Paulo, devia ser do norte. Foi para lá e naquela época não tinha celular tinha globalização, né. É, Então era difícil, mal telefone se tinha, então é era verdade. complicado. A pessoa ia embora, sumia mesmo, desaparecia, não ia encontrar nunca, na verdade, né. E essa foi mais uma etapa da empresa. Mas ela passou por várias etapas de sociedades que não foram dando certo, né. Injeção Entendi. de plástico também, onde eu trabalhei na produção quando eu era molequinho, em injeção de plástico, né, com uma empresa que eu me lembro do Roberto, que era sócio, não sei por que não deu certo, lá na Vila Carioca. Cada vez que chovia, inundava a empresa. Também lembra das inundações que eu te falei? Então, É não dava verdade. Você emprego. sabe que, quando eu escrevi a biografia do Luiz Dumont Vilares, que foi o fundador da Aços Vilares e do Elevadores Atlas, a empresa também começou bem pequenininha, e era num bairro central, né, de São Paulo. E realmente, quando chovia, tudo alagava. Então, assim, um dos trechos, né, a gente conta que tinha lá um funcionário que ele já tinha ele tinha uma estrutura, ele tinha uma espécie, não era um carrinho, mas era algo assim, para poder tirar as pessoas da fábrica e levá-las, né, em um local seguro. Então, as empresas que estavam ali iniciando, elas já tinham até um certo preparo mesmo, né, para essa questão das chuvas. Realmente, eu acho que São Paulo tinha essa questão de Tinha, alagamento tinha. ainda maior do que é hoje, né. Bem maior, bem maior. Eu lembro que nessa fábrica de injeção de plástico, nós tínhamos o barre não eram como se fossem barreiras mesmo, guilhotinas de madeira, se colocava na porta, né, pra contenção da água. Então, todas elas tinham os trilhos ao lado das portas, onde você colocava essas contenções de madeira. Então, quando Entendi, começava a chover, todo mundo já saía com as peças de madeira e colocava em todas as portas pra evitar. A água subia rapidamente, né. entendi. Ô Di, Então e com todas essas situações, né, que seu pai passou, certamente vocês tiveram muitas conversas, principalmente porque estavam trabalhando juntos.
qual foi a maior lição que ele te passou, né, diante de tantas dificuldades, assim? O que que você guarda, né, dele como uma lição, assim, que Então, você traz para sua vida? uma lição que não dá para esquecer, ainda não vai esquecer nunca, porque também está na gente, né, em você, em mim, os brasileiros também. É a honestidade, transparência e honestidade, porque, naquela época, né, quer dizer, meu pai, ele sempre teve, as contas abertas, né, com todo mundo, nunca deu um cheque sem fundos, nunca, nunca. Ele podia perder dinheiro, mas ele nunca deixou de pagar ninguém. Uma prática comum no Brasil, né, eu posso dizer isso, uma prática bem comum no Brasil. Tem muita gente que não importa o nível, ele te dá o golpe mesmo, ele não vai te pagar, ele não te paga, né. Como todo ser humano, né, vou dizer que sou brasileiro, mas, meu pai nunca deixou de pagar ninguém, sempre foi honestíssimo, né. E a empresa, a Garim, 50 anos, se ela teve algum tipo de protesto, foi sempre por algum erro, não porque por intenção de não pagar. A Garim Sim, nunca deixou de pagar alguém, nunca, nem funcionários, nem ninguém, sabe. Isso é o que eu tenho mais orgulho, é ser honesto de verdade, entende, não só pelas palavras. sim, Não deixar de pagar ninguém e não enganar as pessoas, como é uma prática muito comum no Brasil, né. Você vai num posto de gasolina, não, bom, nem preciso dizer, mesmo em adesivos, hoje os adesivos, eles se transformaram, não são de verdade. Os nossos adesivos são praticamente fake. Os adesivos, bons adesivos, são caros, o brasileiro não tem dinheiro para pagar. Então eles são mega batizados, tá, não vou dizer que eles são entendi, super, eles são mega batizados. Um silicone ou um PU ou qualquer outra matéria-prima, se você quiser um bom produto, é só a indústria que tem, é só a indústria. E não é todo mundo que quer pagar, não entendi. são poucos que querem pagar, porque o brasileiro não tem dinheiro para comprar, não tem dinheiro para pagar. Esse é um grande problema. Então a maior concorrência hoje que a gente sofre é exatamente os produtos batizados. Eles são tão cargueados, eles são tão modificados para que o brasileiro tenha dinheiro para comprar, né, poder aquisitivo é tão fraco, que nem um adesivo decente ele consegue. Então a gente acaba produzindo, dentro de uma qualidade, né, aceitável, eu posso dizer aceitável. Esse produto que nós vendemos no Brasil, e não estou falando só a Garimpo, como todas as outras empresas, entre nós ainda temos produtos muito de boa qualidade, eles não são aceitos em outros países, entende? Só o Entendi. Brasil tem. De qualidade ruim. Por quê? Porque vem nessa tocada de batizado, batizado, você vê gasolina. Onde você coloca gasolina com certeza absoluta que não tem que não está batizado, com todo o controle que o governo faz, parece que está no sangue, né, não sei. É, Então é e complicado, né. e essa então foi a lição do seu pai. E da sua mãe? Porque você foi contando, né, que ela trabalhava junto com eles, trabalhavam à noite, era ela quem abria. Eu fiquei pensando, assim, que realmente ela foi uma mulher à frente do tempo dela, né, por talvez pela educação que ela teve inicialmente, né, eu não sei, era isso que eu queria saber de você, assim. E dela, né, assim, como que você olhava, porque você percebia, né, que a sua mãe era diferente, né, da maioria das mulheres daquela época, e qual foi dela a lição mais importante que você recebeu? Olha, a minha mãe, ela sempre foi muito fiel, né, ao meu pai, então ela seguia o meu pai no que precisasse fazer. Então eu percebo ela sempre passava isso pra gente, essa segurança. Ela estava Hum. sempre ao nosso lado, sempre sabendo o que eu queria fazer. Aliás, minha mãe me incentivava muito a fazer, a consertar as coisas dentro de casa, né. Ela tinha também essa facilidade de consertar. Ah, Então sim. ela sempre me chamava. Então quando ela ia fazer qualquer tipo de trabalho, arrumar um rodo, entendeu? Às vezes uma fechadura, um parafuso que soltou, coisas simples de dentro de uma Sim. casa, né. Meu pai já não fazia nada, meu pai não sabia trocar uma lâmpada. Então ela me chamava. Ela vinha Sim, falar: "Ah, vamos fazer isso aqui, vamos fazer isso aqui". E ela me chamando, eu fui aprendendo, né. E daí para frente a própria criatividade da pessoa vai levando, aí eu já começava a comprar ferramenta, ela me ajudava a comprar, né. E eu não tinha dinheiro, então quando eu queria alguma coisa ela me dava o dinheiro, eu comprava, ficava todo feliz e ela me ajudava a usar, né. Então ela tinha um pouco
essa vontade de consertar as coisas dentro de casa, né? E isso ela foi passando para mim. No final, eu acabava consertando a casa inteira. Aham. Depois, com uma certa idade, quando eu morava com meu pai, eu consertava a casa inteira, praticamente, porque eu tinha facilidade, eu olhava a coisa e conseguia fazer, conseguia consertar. Entendi. Tinha facilidade, né? As pessoas têm essas facilidades, a gente sabe disso, né? Sim. Então, e eu tinha essa facilidade de conserto. Então, É que muita gente não usa, né, seus dons, mas é verdade, né, todos olha. Eu não sei se isso tem a ver com dislexia, porque eu sou uma pessoa disléxica, né? Então, parece que é uma característica dos disléxicos, né? Sei. Eu tenho facilidade de criatividade, eu olho e acho a solução sem nunca ter visto. Que bacana. E isso ajudou bastante na empresa, porque ali eu melhorava o sistema de produção, melhorava equipamento, entende? Criava equipamentos, então eu ia com desenho até uns fabricantes de máquinas simples, sempre coisa simples. E eu pedia para fazer daquele jeito, eles nem sabiam para que era, mas eu dizia, ó, faça desse jeito. E as máquinas eram pequenos dispositivos que a gente usava nas empresas, né? Então, Bacana. você percebe que de casa você leva para sua vida, né? Então, Sim. comecei consertando fechadura, rodo, cadeira, é só ter vontade de fazer, né? E É verdade. criatividade. E fui tocando. Aí depois eu passei isso para a indústria, e da indústria hoje a gente desenvolve novos produtos, lógico, vendo a necessidade de mercado. Aí a gente já tem engenheiros que desenvolvem essas coisas, químicos próprios, né? Porque eu não sou químico, eu sou eletrônico. Aham. E na minha parte agora ficou a administração, então eu uso a criatividade na administração, né? Com os filhos e tocando a empresa. E seus filhos trabalham com você hoje? Os dois, eu tenho 3 filhos, um foi pra Austrália, ele na verdade foi sequestrado aqui no Brasil e por causa desse sequestro ele ficou traumatizado e falou: "Eu no Brasil eu não fico mais", né. Era Sinto uma muito. época bem ruim, foi na época no governo da Dilma que isso aconteceu, e muitos amigos, mas muitos amigos deles foram pra Austrália. Se não eu falar todos os amigos estão na Austrália, né. Entendi. E hoje ele não quer saber de voltar para o Brasil, porque ele falou: "A segurança aqui é outra", né, e tá trabalhando na Nestlé lá e prefere ficar lá do que ser empresário aqui, pra você ver o medo e o trauma que isso criou nele, né. Com Graças a certeza, Deus né. nada aconteceu com ele, mas logo depois ele já foi embora do Brasil. "Eu não volto para o Brasil, não volto não". Eles tinham Então, quantos anos nessa época do sequestro? já tinha 28, 29, alguma coisa assim, já não Poxa, me lembro mais as datas, né. que pena, hein. Porque o tempo passa, né. É o seu mais velho? É o do meio. É, o do meio. E O os do meio é outros o mais 2 novo. trabalham com você? O novo trabalha, o mais novo trabalha, o mais velho está começando agora, porque com a pandemia ele dava aulas, né. Com a pandemia as escolas fecharam praticamente, não teve mais o que fazer, Sim. ele é uma pessoa bastante comunicativa, né, então ele falou: "Ah, eu vou pegar a parte de vendas", que é uma coisa que eu nunca gostei de fazer, Que né. legal. Inverteu com meu pai, né, inverteu com É meu pai. verdade. Ô Di, É. e eu acho que muitos dos talentos aí, né, que você traz, vêm, né, geneticamente falando, elas vêm de seu avô, culturalmente, né, porque era isso, né, ele era o inventor, ele era a pessoa que observava, né, criou essa cola a partir, né, de uma observação, porque isso poderia ter passado em branco para muita gente, né, mas não para Sim, ele, né, que tinha aí essa sim. essa mente, né, voltada para isso, né. Eu já fiz alguns trabalhos, assim, pesquisando vida de inventores, né. Uma vez eu fiz um trabalho para HP, e eles queriam tematizar 15 salas de reuniões. E aí me contrataram para eu pesquisar 50 inventores, e desses 50 nós selecionarmos depois 15. E com isso, nossa, eu aprendi muito, assim, foi um trabalho que eu gostei demais de fazer, e uma coisa que eu percebi que os inventores têm em comum, é essa disposição, essa facilidade, essa percepção de enxergar aquilo que para muitos é algo, assim, muito que passa, né, e para ele não, ele enxerga, o não óbvio dentro do óbvio, né, ele enxerga, coisas que ninguém está vendo, né, ali naquela situação muito simples, né. E daí vieram muitas invenções mesmo, né. Santos Dumont, você estava falando que sempre ajudava a sua mãe, etcétera. Santos Dumont foi assim, ele era tio do Luiz Dumont Vilares, então eu acabei estudando um pouco a história dele para poder escrever a biografia do Luiz Dumont Vilares, e Santos Dumont fazia isso,
né, na fazenda do pai, era ele quem consertava, né, os aparelhos que faziam a colheita de café, etc. Todo mundo sempre chamava ele. E era alguém que olhava sempre para o céu e dizia: um dia eu vou estar lá. E as crianças, os amigos, né, levavam aquilo como chacota, né, brincavam, diziam que ele não batia bem da cabeça, etc., mas ele tinha esse sonho. Então, eu acho que quando a gente tem, né, esse olhar diferente de enxergar, né, à sua frente outras possibilidades e, junto a isso, sonhos, a gente inventa qualquer coisa, né? Inventa vidas novas, né? Inventa situações novas, se reinventa, como seu pai fez, né, tantas vezes. Eu acho que, no final, isso aí é de família, né? A verdade, as pessoas, eu posso dizer por mim, e eu acredito que todas que são, que têm as mesmas características pensam igual. É difícil você ficar parado. Eu não consigo ficar parado. Eu tô sempre, por isso que o inventor, ele não inventa, é que ele não consegue ficar parado. Eu não consigo ficar parado num lugar sem fazer nada. Eu tô Sim. sempre me mexendo, eu tô indo para um lado, tô indo para o outro, a minha cabeça está sempre funcionando. Se eu percebo que eu tô meio assim à deriva, ai, eu tenho que me mexer. Eu começo a ficar impaciente, então eu olho o método, se alguém está fazendo de um jeito, eu já estou pensando a forma de fazer diferente para fazer mais rápido, para fazer Entendi. melhor. É automático, não é uma coisa. Eu não fico. Quando eu vejo alguém fazendo alguma coisa, eu não olho para aquilo e aceito. Eu digo, vou fazer melhor. É automático, é como se fosse um botãozinho que acende. Alguém está fazendo alguma coisa, eu tenho que experimentar fazer de forma diferente para fazer melhor. É assim, Sim. eu acho que todos que criam pensam dessa forma, né? Só Entendi. quem cria que sabe, quem vê não percebe. Mas É. eu estou sempre raciocinando alguma coisa, eu estou pensando, eu quero fazer isso, quero fazer isso. Não tem nada para fazer, eu vou para minha oficina, porque eu tenho uma oficina aqui, que tem de tudo dentro dela. Então eu falo para minha esposa, quando a gente fica em casa, ela fala: "Ah, o que que a gente vai fazer hoje?" Eu falei: "Olha, se você tiver o que fazer, vamos fazer. Mas se você não tiver, eu vou para minha oficina e fico lá o dia inteiro. E estou o dia inteiro fazendo. Os meus netos, quando vêm para Entendi. cá, quando eles vêm para cá, eles vêm já querem entrar na minha oficina, porque Ah, tem que tanta coisa legal. para eles verem, brincar. Ah, É, trabalhar é o seu ócio criativo de isso não é nem trabalho, para mim é um hobby. É sim, que a gente consegue levar isso para o trabalho. Então, se você tem um hobby, no caso do meu hobby, né, eu levo para o meu trabalho. Então, eu faço isso na minha empresa, criando produtos. Eu preciso só encontrar pessoas para tocarem o negócio, porque eu quero criar e fazer outra coisa, eu não quero continuar naquilo. entendi. Eu crio, quero fazer outra coisa. Então, eu mando para os filhos, para os engenheiros, para os vendedores tocarem o negócio, né? Entendi. Então, essa é a característica das pessoas que gostam de criar as coisas. Eu não gosto de ir aí em cima daquela criação. Larga aquilo e vai fazer outra coisa. É o que a gente Sim. faz dentro da empresa, a gente procura hoje nós temos mais ou menos uns 300 produtos diferentes. Poderia 300 produtos mas poderia ter muito dentro mais. desse segmento que tem como base esta cola. De É isso. adesivos, são vários tipos de Sim, adesivos. sim, Porque ao entendi. longo desse tempo a gente vai fazendo ligações comerciais, parcerias comerciais, porque não dá para ter tecnologia de todos os produtos. Os adesivos é um mercado extremamente vasto, né? E pequenas diferenças nos adesivos fazem grandes diferenças nos resultados, sabe? Pouca Entendi. coisa. Então, às vezes, um adesivo, ele serve para uma série de substratos para serem colados, só que as pessoas não sabem. É muito difícil, sabe? Elas não sabem. Então, você precisa pegar um adesivo e colocar vários rótulos nele, tá? Então, você pega um adesivo que você pode colar tecido. O mesmo adesivo você pode colar madeira. O mesmo adesivo você pode colar uma calha, você pode colar um telhado, você pode colar um chinelo, mas ninguém sabe. Como que você recebe? Aham. Você tem que conhecer os materiais. A dificuldade dos adesivos é isso, é a combinação dos materiais. Água e óleo não se misturam, entende? Os adesivos é a mesma coisa. Se o adesivo não tiver como grudar um no outro de uma forma, fala de uma forma mais simples, né? Sim. Não tiver uma ligação entre um outro molecular, não vai colar. Entende? A pessoa acha que uma cola uma coisa, vai colar tudo, não cola. Não é? Tipo, a gente não fala de ultrabond, que é adesivo instantâneo, Sim. o adesivo instantâneo que tem que colar tudo.
Ah, a né? pessoa acha que cola tudo, não cola tudo, entende? Senão você como é que você ia embalar o produto? Você ia Por colar isso mais. que por isso que não é verdade a cola que chama cola tudo. Eu sempre pensei nisso, sabe? Sempre que eu vejo essa cola, eu penso, tem alguma coisa errada, né? Ela não vai colar tudo. Não, não Aí, vai. alguns anos, eu não sei se você vai se lembrar, mas tinha uma propaganda que passava assim meio de madrugada e era das facas Guinzo. Então, as facas Guinzo cortava tudo, né? E tinha das É. meias, acho que era meias Vivarina, era uma coisa assim, que as meias Vivarina nada Vai, eu cortava. lembro. E aí, né, eu estava na faculdade nessa época, fazendo publicidade, e a gente brincava, gente, se nada corta as meias vivarinas e a faca Guinzo corta tudo, tem alguma coisa errada, né? Então, É verdade, o não é que eu vou compatibiliza. te explicar o que é, por que que se fala dessa forma. Sim, Antigamente você tinha cola de milho, né, como cola, puma arábica. O que que essas colas cola? Cola branca, o que que essas colas hoje a cola branca é vastamente utilizada, tá, mas ela teve muitas variações, tem muitas variações para que ela faça isso. Mas, as colas eram bastante limitadas, né, então você uma cola, você colava papel, entendeu, e um outro material e male-male, assim, você quebrava com facilidade, né. Quando sim, você lança um adesivo que tem uma gama bem maior, aí você fala: "Cola tudo", mas lógico que não vai colar tudo. É uma força de entendi. expressão. Você vai colar uma grande variedade de materiais, mas não tudo. Se você Tudo. levar ao pé da letra, você não consegue nem vender o produto, porque você teria que fazer uma lista de tudo que ela cola. E os materiais eles variam demais, entende? Tá Materiais certo. novos saem todo dia, e a cola às vezes não cola, né. Então, realmente, como você falou, colar tudo não dá para ser, cortar tudo também não Tudo dá para ideia de em publicidade a gente vai chamar isso de licença poética. é, Então tá isso. bom, Tem tá muita tudo coisa. pontuados. É uma licença poética. É uma licença poética. O Di, e assim, nossa, eu amei conhecer, né, a história da sua família, né, como tudo aconteceu. A gente sempre teve algumas conversas assim entrecortadas, né? E eu queria finalizar, né, falando do seu trabalho voluntário em tantas frentes, né? Porque nós nos conhecemos do Grupo Leia, né, que é o Lar Espírita Aconchego, né? A gente se conheceu nas atividades que a gente tem lá, a gente tem as atividades sociais, né, até falar um pouco do LEA aqui para quem não conhece, né, então, todos os domingos, né, um grupo prepara lá as marmitas que são distribuídas, né, para as pessoas em vulnerabilidade social, em moradores de rua, famílias carentes, né, tem sempre ali um grupo, né, e nós dois estamos lá no mesmo grupo, né, eu já não tão frequente, né, eu vou mais de vez em quando, mas o Odi e a esposa dele estão sempre lá, né, estão sempre contribuindo bastante, né, com o grupo, nos diversos formatos das atividades, mas sei também que vocês atuam em outros lugares, né, e contribuem. E eu queria que você falasse, assim, dessa questão, né, do voluntariado, né, da assistência social, como você enxerga isso, assim, como você vê, por que que para você, né, e para Mel, que é a sua esposa hoje, por que que para vocês isso é importante? Tudo começa gradativamente, né, você já não começa direto. Na família nunca teve isso, né, os meus pais nunca teve isso. E eu demorei um certo tempo para chegar, né, porque o meu meio de social não praticava esse tipo de solidariedade, caridade e auxílio ao próximo, né. A gente vai envelhecendo e vai evoluindo espiritualmente, e dessa forma a gente vai enxergando a necessidade de fazer. Como eu nunca tive essa educação, então eu Sim. tive eu entrei nessa, vamos dizer assim, um pouco mais velho, né, já com quase 40 anos. É bem tardio. Já a minha esposa não, ela já desde o início teve contato. A Mel, desde o início ela teve contato com o voluntariado. E ela, eu posso dizer que ela me catapultou para isso, Sim. né, porque na época que eu comecei, eu era piloto de competição, eu fazia muita competição, então eu me dedicava bastante a isso, né, e ela não. Como esses carros de alta velocidade, é isso? Não, era em moto, eu Ah, fazia sim. enduro de regularidade de moto que vai para o meio do mato, Ah, né. que legal. Então eu fazia era enduro de regularidades.
com motos de trilha, né? Motos de alta performance. Então eu fazia isso e eu levava ela até um grupo que fazia o trabalho voluntário, né? Estudo e fazia o trabalho voluntário. E assim começou, bem gradativamente, mas isso me ajudou bastante. Era um grupo espírita, né? Eu, auxiliador aqui de Alphaville, isso me ajudou bastante porque eu tinha muita sede de conhecimento, desse tipo de conhecimento, né? Apesar da igreja ser católica, já não me satisfazia, precisava de mais explicação para mim, né? Eu queria mais explicações e encontrei no espiritismo isso. E era um grupo espírita que era bem forte, né? No caso, o Semeador, bem conhecido, bem famoso aqui em Alphaville. E a gente começou a ouvir as palestras por curiosidade, por necessidade de conhecimento. Sim, Não por estar passando por algum problema, não, mas por necessidade de conhecimento mesmo, pelo que essa doutrina passava para a gente de conhecimento. E a sim, gente começou com as palestras. Das palestras foi um pulinho para começar a fazer os trabalhos, cara, de voluntariado, foi um pulinho. E agora, palestras para prática, né? sim, das palestras para a prática, porque a gente ouvia as palestras, entendia que queria praticar, né? Então, gradativamente, a gente foi vendo que isso era bastante importante, isso fazia bem para a gente também. Sim, Além de você estar ajudando os outros, a gente se sentia bem. Pelo menos estamos ajudando os nossos irmãos, né, de alguma sim, forma ou de outra. Vamos fazer a nossa parte. Então a gente começou a fazer isso. Então eu devo muito isso à minha esposa, porque se ela provavelmente naquela época dissesse não, pode ser até que eu não continuaria com esse trabalho. Depois, sim, conhecendo as pessoas também do Leia, como você mencionou, pessoas sim, fantásticas, com grande conhecimento, né? E eles também foram exemplos para a gente, né? Eu vi o fato eles fazerem aquilo com poucos recursos chama atenção. Porque sim, você percebe pessoas com poucos recursos fazendo tanto pelos outros. E tem gente que tem muito mais recurso, né? E não fazem nada. Quando eu falo nada, é nada. Às vezes eles, por desencargo de consciência, eles dão alguma coisa, mas não é contínuo como nós, né? Como nós fizemos. Na época da pandemia, nós não deixamos de atender ninguém. Você sabe, né? A gente foi para as ruas com risco de ficar doente para ajudar. E nada aconteceu. Ninguém ficou doente. Você vê, parece incrível, né? é No meio da rua, verdade. com a pandemia em pleno, né? E ninguém ficou doente, né? Então, isso é uma coisa que realmente chama atenção a gente. E hoje, qualquer tipo de voluntariado que aparece, a gente participa. É Tá gostoso, certo. é bem gratificante. É, As é pessoas verdade. deviam experimentar. É Elas me dá verdade. acredita, sair do sofá um pouco e experimentar. Depois que elas experimentarem, elas vão descobrir que não tem problema. É verdade, eu Essa é digo. uma É lição, assim, magnífico, enorme. né? Depois que você começa com esse trabalho voluntário, você percebe que seus problemas são tão ridículos e você É, fica com vergonha deles. Aí é. você E o para com um monte de coisas, de picuinhas, de brigar por mesquinharia, sabe? sim, Quem ganha é a gente. As é pessoas não verdade. acreditam, mas quem ganha é a gente. Fazer trabalho voluntário é a melhor coisa que tem. É uma evolução gigantesca para as pessoas. Elas vão Sim, aprender a fazer, a tirar sai da zona de conforto, tá? Deixar de fazer uma coisa que gosta e vai fazer uma coisa que os outros vão gostar. sim. Aí de uma grande diferença na vida. Nossa, verdade. Ai, você disse tudo, Diego. Eu acho que eu compartilho desse pensamento também. Para mim também foi revolucionário, apesar, assim, de muito triste, né, da gente encontrar situações muito tristes, mas por isso mesmo, é saber que aquela pequena atitude de estar ali entregando uma marmita, faz muita diferença. Mas uma coisa também que eu percebi é que principalmente, né, quem está ali abandonado de tudo, né, que está no meio da calçada, né, debaixo do viaduto, né, na noite escura mesmo, é que olhar para essas pessoas, né, e tratá-las, muitas vezes, assim, pelo nome, né, perguntar: "Qual o seu nome?", e tratá-las pelo nome, dá para Faz essas uma grande pessoas, diferença. um sentido de humanidade de novo, né. Hum. Então, realmente, né, eu quero aproveitar, assim, né, a quem tiver a oportunidade de estar nos ouvindo, né, de refletir sobre isso,
né, de fazer um trabalho que não seja só Qualquer para coisa. agradar, né, mas para trazer um pouco de alegria para o outro, que isso faz uma diferença tremenda, né. E tudo E começa olha com pouco, é, isso, pouco, sabe, não pouco. precisa você, né, Não, não fazer precisa. grandes movimentos, né. Mais É, só constante, né. isso. É Tem que ser verdade. constante. Pouco, mas constante. Não precisa se largar a vida toda para correr atrás, nós não somos missionários, né. É, Mas faça pouco, um pouquinho só, mas constantemente, não só em época de Natal, Páscoa, sim, como a maioria faz. é "Ah, na verdade. época de Natal eu vou ajudar". Faça todo dia, porque a gente sente fome todo dia, né. É, A fome dá todo dia, né, aliás, é tá verdade. de 8 em 8 horas você está morrendo de fome, né. Então, se É. todo mundo ajudar sempre um pouquinho, é legal, vai Com bem. certeza. Ah, olha, eu amei, né, amei a nossa conversa e tantas coisas que a gente aprendeu aqui, né, o valor da resiliência, eh, a importância da honestidade, né, aconteça o que acontecer, a importância, né, de trazer os nossos filhos sempre para perto, né, aprendendo as coisas que a gente faz no nosso dia a dia, né, ter o diálogo, conversar, ensinar, trazer para fazer coisas simples, né, que às vezes a gente pensa, né, que aquilo a gente já faz tão no automático, mas quando você percebe, seu filho que convive com você ali todo dia não sabe fazer, e você também não puxou isso, né, a gente fala muito dos filhos que hoje são tão desinteressados, né, da geração tão alienada, mas o que os pais estão fazendo, né, para essa aproximação? Então acho que trago aí um exemplo, né, forte, né, tão bonito que você trouxe da sua mãe, né, dela estar ali ensinando, né, no concerto de pequenas coisas e como isso potencializou as suas qualidades, né, os É seus isso. talentos. Eh Saber, né, tomar as decisões e onde a gente estiver contribuir, né, quando você foi para trabalhar com seu pai, você levou os seus talentos, você levou sua contribuição e você foi melhorando, né, e hoje esse é o sustento, né, da sua família, então eu tenho certeza, né, que ele há de estar muito feliz, né, com tudo que você, né, deu aí continuidade, né, assim como seu avô, apesar de ter, né, infelizmente falecido sozinho, né, ele soube, ele sabia que ele tinha tido 7 filhos e que esses filhos estariam levando a semente dele para tantos lugares do mundo. Então acho que isso trouxe para ele ali, né, um alento e a sensação mesmo, né, de missão cumprida. Então, o que eu desejo, né, para você e para sua família é essa continuidade, sabe, de resiliência, de honestidade, de força, de união. E, por fim, você traz um aprendizado aí que não veio de família, mas que você soube aproveitar, né, trazendo para si e para os outros, que é o voluntariado. Agora, para os seus filhos, isso é algo familiar, né, isso pertence Exemplo. à cultura familiar, né, para os seus netos, né, isso pertence, né, seus filhos e seus netos vão levar isso para frente, né, assim, como, né, dali das gerações seguintes. Então saber da importância das nossas escolhas e do que a gente faz hoje no presente, de como isso vai impactar sim, né, as gerações do futuro. Então, eu acho que essa foi uma conversa muito especial. Eu quero muito te agradecer aí pelo seu tempo, né, pela sua, Eu agradeço. habilidade de contar histórias, porque você é um grande contador de histórias, a gente fica, assim, vidrado querendo saber mais. Então, eu te Vai ter um agradeço pouquinho. muito. Então aí a gente tem assunto para parte 2. Então Então tá vamos bom. estar aí para o ano que vem, né, em algum outro momento, você nos dar a oportunidade de saber outras partes que hoje a Um gente prazer. deixou de lado, mas te agradeço muito. Um grande abraço para você, que 2025 seja um ano de muita luz para todos nós. Obrigada, viu. Obrigado você, Lilian, obrigado e desejo o mesmo para você e seus filhos, uma pessoa fantástica. O pouco Obrigada. te conheço, você é uma pessoa fantástica, de coração muito bom. Muito obrigado pela entrevista, então vamos tocar em frente. Tá ótimo, querido. Muito obrigada, Eudi. Para você. Tchau, tchau. Você, cada dia melhor. O podcast que apresenta histórias extraordinárias de pessoas como eu e você.